Mas eu preciso dos e-mails, Gisele, e essa LGPD não está deixando. Calma. Se você está nessa aflição de como vai fazer para captar e-mails de clientes, vamos ver até que ponto realmente a LGPD pode estar impactando o seu negócio ou é só lenda urbana. Seja bem-vindo ao canal, eu sou Gisele, trabalho com contratos, sou advogada contratual, estruturando produtos. E essa tem sido uma dúvida recorrente: o que fazer para conseguir captar e-mails dentro da lei, respeitando a LGPD? Então vamos por partes. Primeiro ponto: a LGPD ela regula os dados pessoais, as informações que tornam identificável um indivíduo. E isso acontece em relação, numa empresa, por exemplo, em relação às informações dos funcionários e às informações dos clientes. Informações dos funcionários, você pedir e-mail, tem um contrato de trabalho que te respalda, não há problema algum, desde que você utilize esse e-mail em decorrência do contrato de trabalho. Em relação aos clientes, principalmente em relação às pessoas que talvez venham a se tornar seu cliente, é que é preciso ter algum cuidado. Em geral, está sendo considerado o e-mail como dado pessoal. Eu tenho um posicionamento divergente, entendendo que se a única informação que você tem é um e-mail, e esse e-mail, por exemplo, pode ser comercial @ o nome da empresa.com.br, ou então área 1 @ área 2 @. Se for apenas essa informação, ou aqueles e-mails que não dá para saber o nome da pessoa, né, nome e sobrenome, eu questiono se realmente poderia ser considerado dado pessoal. Mas de uma forma conservadora, e até porque mesmo que você venha utilizar apenas o e-mail, não se sabe lá na frente se vai ser inserido uma nova tecnologia que torne identificável o indivíduo, seja qual for o seu e-mail, e mudando a tecnologia, é bem provável que ninguém se lembre da LGPD, principalmente as empresas que não têm uma pessoa diretamente na operação, fazendo com que todo mundo se lembre disso, que seria o encarregado pelos dados pessoais, que é uma função que a LGPD exige, mas que pode ser terceirizada. Então, na dúvida, por uma forma conservadora, eu vou considerar sim que todo e qualquer e-mail é um dado pessoal. E aí, o que a LGPD fala em relação a uma coleta de um dado pessoal? Você precisa ter uma justificativa para essa coleta, que é o que se chama de base legal. Primeira pergunta que você tem que fazer: existe uma lei que me obriga a coletar esse e-mail? Se não existe lei, existe um contrato. Primeira pergunta que você precisa se fazer quando for estruturar a forma de capturar o e-mail de uma pessoa. Você vai pedir para que essa pessoa escreva o seu e-mail. E aí tem que se pensar: existe alguma lei que obrigue a pessoa a te informar esse e-mail? Porque aí a lei seria a sua base legal. Se existir, você coloca ali: favor informar o seu e-mail nos termos da lei tal. E a pessoa informa o e-mail e você já sabe, se vier ser questionado no futuro, por que você está
coletando e-mail, que o fundamento é aquela lei. Não havendo lei, a próxima pergunta que você tem que se fazer é: existe um contrato que, para eu poder cumprir este contrato, eu preciso deste e-mail? Se houver, você coloca ali: favor informar o seu e-mail para que eu possa executar este contrato. Não havendo nem lei, nem contrato, aí é o caso de pedir o consentimento da pessoa. E esse consentimento, que poderia ser presumido pelo fato dela preencher a informação, a LGPD diz que não basta ser um mero consentimento. O consentimento tem que ser específico. E o que dá especificidade ao consentimento? É indicar para a pessoa o que vai ser feito com esta informação, o motivo pelo qual você está pedindo o e-mail e dar a ela a opção de falar sim ou não. E dentro dessas 3 possibilidades, existem outras que a LGPD prevê, outras bases legais. Eu vou colocar aqui no card um vídeo, melhor dizendo, que eu já fiz sobre legítimo interesse, que é uma outra base legal. Eu não gosto de trabalhar com ela. Nesse vídeo eu explico o que é e por que eu não considero algo seguro. Então, eu trabalho com essas 3 possibilidades. E aí você tem que considerar que essa pessoa vai poder depois te pedir 3 coisas. Primeiro é: não quero mais compartilhar com você esse meu dado pessoal, esse meu e-mail. Eu quero alterar este meu e-mail. E a terceira é: preste contas do que você está fazendo com o meu e-mail. E dentro desse procedimento que eu falei, pensar em lei, pensar em contrato e pensar no consentimento específico como base legal, vamos imaginar que o seu acesso, seu contato, o primeiro contato com o cliente seja através de um bot. O que você pode colocar? Ali onde tem os assuntos principais, por exemplo, crítica, dúvida, sugestão, outros, coloca mais um item, LGPD. E aí você pode perguntar para a pessoa, se ela clicar no LGPD, o próximo passo é: você é nosso cliente ou você não é nosso cliente? Se for cliente, você dá um determinado tipo de atendimento, informando o que você faz com os dados pessoais em decorrência do contrato. Se não for cliente, você já tem ali uma resposta padrão. Olha, nós coletamos o seu e-mail, não compartilhamos com ninguém. Se você compartilhar, você tem que avisar antes da coleta que isso será compartilhado, mas eu estou considerando aqui que você não compartilhe. Você coloca já uma resposta direta. Não compartilhamos o seu e-mail, ele é coletado de acordo com o previsto na lei tal, ou ele foi coletado de acordo com o seu consentimento. Se você quiser alterar o seu e-mail, cancele o recebimento, por exemplo, do último e-mail que você teve, ou mande um e-mail. Você tem que criar um esquema. O mais fácil que eu tenho visto é, geralmente as pessoas coletam porque mandam informação, mandam conteúdo para esses futuros clientes. E os sistemas, o serviço de envio de e-mail, ele tem ali, geralmente no rodapé, a possibilidade da pessoa cancelar o envio, dizer que não quer mais.
Então, a maneira mais fácil de alterar um e-mail é dizer para o cliente: cancela, vai no último que você recebeu, cancela o recebimento e cadastra um novo e-mail. Ou, se o bot permitir, você já bota: olha, cadastre seu novo e-mail, mas não se esqueça, quando receber no anterior, de cancelar. Isso não exige atendimento de profissional nenhum, o próprio sistema pode fazer. E talvez venha a grande questão, né? Mas Gisele, eu não quero. Uma hora a pessoa dá o consentimento, outra hora a pessoa tira. Eu não quero que ela tenha acesso às informações sem, assim, de uma hora para outra querer mudar. Eu preciso que ela tenha uma constância de atendimento para realmente criar um relacionamento e eu me senti em condições de vender. Então, neste caso, a sua base legal não pode ser o consentimento. E aí é uma questão de estruturar, por exemplo, contratualmente uma área de membros. Da mesma forma como você pode colocar ali no consentimento específico duas opções: envio de conteúdo e envio de publicidade, e eventualmente o seu conteúdo pode estar falando do seu produto e do seu serviço, aqui você pode prever que para a pessoa ter acesso a um determinado conteúdo, ela precisa fazer parte de um grupo, de um programa de incentivo. O que o varejo mais tem feito hoje são programas de incentivo por troca de pontos, algo que faça com que a pessoa queira permanecer e ela permanece contratualmente. É uma forma de ficar, inclusive, mais organizada, porque a partir do momento em que você migra todos os clientes que estão perdidos por aí para uma empresa que tem inteligência e que tem um controle, e aí você já faz com que desde o início todos os profissionais envolvidos nesse novo CNPJ tenham uma alta capacidade em proteção de dados pessoais, o seu risco fica menor. E aí tem acontecido sim de inicialmente a base de clientes diminuir, porque quem não aderir ao novo programa, ao novo CNPJ, digamos assim, que vai cuidar desse serviço de pontos, pela ausência de base legal da base antiga de e-mails e pelo novo controle desse novo CNPJ, quem não migrar sai da sua base de e-mails. É a maneira mais segura de fazer isso. E é claro que tem toda uma estruturação, não é simplesmente migrar de um lado para o outro, porque senão o problema, o passivo daqueles e-mails que você tem na sua base de dados, daqueles dados pessoais que você precisa prestar contas e não vai saber como dar a certeza do que foi feito com aquelas informações, isso vira um problema muito grande. Então, essa é uma forma simplificada de responder essa questão sobre a captura de e-mails. Recapitulando, em primeiro lugar, qual a justificativa, qual a base legal para você captar? Lei, contrato ou consentimento específico? Seja o que for, avise a pessoa antes de ela informar o e-mail. Ela informou o e-mail, vai te pedir uma prestação de contas do que foi feito e se você tem quais informações a respeito dela, já deixa a resposta pronta lá no saque ou da forma como você costuma responder aos seus clientes, lembrando que os prazos da lei são bem curtos.
Então já deixa a resposta pronta avisando, olha, não compartilhe. Se você compartilha, avisa antes. Tudo que você informa antes, você confirma na resposta automática para quando vier qualquer questionamento em relação à LGPD. Esse era o meu recado desse vídeo. Espero ter ajudado. Se ficou alguma dúvida, se você tem algum outro assunto relacionado a contratos, modelos de negócios e LGPD, pode me explicar. E se ainda não deu joinha nem segue o canal, fica o meu convite, porque isso ajuda muito. Compartilhar o vídeo também, porque mais pessoas precisam conhecer sobre esse assunto e não correr riscos desnecessários. Até o próximo vídeo.